Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amado, abre comigo no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Eu vou falar de algo muito importante, de algo que está para acontecer a qualquer momento, algo que como se diz, que pode acontecer num piscar dos olhos. Para mim chegar até a mensagem, a gente vai lembrar primeiro do Apocalipse, do capítulo 6, que fala da abertura dos 6 primeiros selos. Por exemplo, o primeiro selo fala do cavalo branco, cujo o cavaleiro branco, ele representa o anticristo. Foi isso que eu tinha pregado esses tempos, né? Eu falei sobre o anticristo. O segundo selo fala sobre do cavalo vermelho, ou seja, o cavaleiro vermelho, ele vai representar a guerra, ele vai trazer a guerra. Então essa guerra que está acontecendo hoje é fichinha pelo que vai acontecer lá na frente do Apocalipse. Então por isso que eu estou abranjando aqui para nós chegar nesse aqui do 1 Tessalonicenses, do capítulo 4. O terceiro selo do Apocalipse, capítulo 6, fala também sobre do cavalo preto. Esse cavalo preto, ele representa a fome. Então isso significa que a fome que hoje acontece no Brasil e no mundo é fichinha pelo que vai acontecer lá na frente do Apocalipse. E ainda assim, o quarto selo é aberto, é rompido. Aí veio o cavaleiro amarelo, ou pago. Esse cavaleiro, ele representa a morte. A morte que esse cavaleiro traz, além da morte, da guerra e da fome, a Bíblia fala que com muitas pestes, muitas doenças, significa que o coronavírus que ocorreu no Brasil é fichinha pelo que vai acontecer lá na frente. Porque quando acontecia a peste, eu estava, esses tempos, eu gosto de ler Apocalipse, e eu fiquei muito nessa parte da morte, porque nesse tempo, que vai ser da grande tribulação, se ocorrer essa morte, as pestes, vai vir tudo numa pancada só. Os médicos que ficavam vão ficar pirados, vão ficar doidos, porque eles não sabem se está tratando de um coronavírus, ou de uma gripe qualquer, ou de um outro tipo de doença, ou é dengue, porque não sabe, porque vai vir tudo numa pancada só. De repente, o quinto selo é rompido pelo Senhor Jesus, porque Ele é o único que vai abrir o selo, é o único que vai romper o selo. Aí revela os martirizados debaixo do altar. Quem seriam esses martirizados debaixo do altar, que é falado no Apocalipse no capítulo 6, se não seria aqueles que morreram por causa do Evangelho de Jesus? Aqui no Brasil ainda está tranquilo, mas em outros países comunistas, pessoas estão morrendo por causa de Jesus. Para ter uma ideia, o que a televisão não mostrou, aquele terremoto que aconteceu na Turquia, né? Então, aquele terremoto que aconteceu na Turquia, o que a televisão não mostrou é que uma semana antes, naquele mesmo lugar que aconteceu o terremoto, mataram 6 homens por causa da fé. Foram executados em praça pública. E isso ninguém mostra. Aí você tem que entrar lá no site dos caras para você ler e traduzir tudo para você entender. Então vai falar dos martirizados. De repente o sexto selo, a Bíblia fala que as estrelas caem do céu e a terra treme. Significa que vai ter terremoto. Então, esse terremoto que aconteceu na Turquia é fichinha pelo que vai acontecer lá na frente. Porque o que vai acontecer lá no Apocalipse, esse terremoto vai chegar numa escala de 10, 12,
a 15 da escala Richter. Então não vai ficar pedra sobre pedra. Esse aí é pequeno. Eu tenho falado esse dia quando eu fui pregar, o que aconteceu lá foi só o sopro da trombeta. Imagine tocar. Aí o sol vai se tornar negro. Então vai haver trevas e escuridão. Tudo isso só no Apocalipse, no capítulo 6. Aí de repente, pulando lá para o Apocalipse, no capítulo 8, faz-se a abertura do sétimo selo. Só que a abertura do sétimo selo, quando romper, haverá um silêncio de 30 minutos. Porque o povo já está desesperado. O povo já está assustado. Aí eles vão ficar 30 minutos olhando alguma coisa que vai acontecer. E a abertura do sétimo selo, ele dá o toque das 4 trombetas. Aí vem mais juízo de Deus ainda. Aí começa a tocar as trombetas. E esses 4 trombetas tocadas vai ser uma acessão de catástrofe, maremoto, terremoto e tudo quanto é tipo de coisa que vai acontecer na natureza. Não vai ter mais água potável. A Bíblia fala que os peixes vão morrer, os animais do mar vão morrer, a água não vai ser mais potável, uma estrela absinto vai cair sobre ela, vai contaminar a água. Então as pessoas vão morrer de fome, terremoto, maremoto, vão morrer de sede. Tudo isso numa grande tribulação. Aí chega o Apocalipse lá em cima do capítulo 9, que vai tocar a 5ª e a 6ª trombeta. E ele vai falar dos tormentos dos ais. São 3 ais. Ai daqui, ai dali, ai daquele que não se arrepender, ai daquele que não se entregar, ai daqui, ai dali. Porque haverá juízos em cima de juízos. E lá na frente, o Apocalipse capítulo 11, ele começa a dar um toque da 7ª trombeta. E esse toque, ele dá o início das 7 taças da ira de Deus. Deus é amor, a gente prega, mas Ele também tem ira. E o povo hoje está criando um Deus irado. O Deus fica irado com muitas coisas. E essas taças aqui é para acabar de vez. Mas antes de você entender, antes de acontecer tudo isso daqui, antes de romper o primeiro selo, a igreja será arrebatada. Amém? A igreja será arrebatada. Para mim não passar por isso daqui, eu tenho que ser fiel até o fim. Diz assim então no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 15, diz assim: Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, ou seja, das pessoas que já morreram com Cristo, que já não estão mais no nosso meio. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus, põe a mão na Bíblia. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço para que o Espírito Santo venha falar forte no coração do teu povo, que venha crescer nesta manhã temor, que venha crescer nesta manhã esse temor no nosso coração com respeito das coisas vindouras, das coisas futuras que vai acontecer com a humanidade. A salvação é de graça e ela é dada para todos.
independente do seu credo religioso, independente se a pessoa fez o bem ou fez o mal, não interessa, mas a salvação é para todos, mas somente aqueles que aceitam o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo de sua vida, que terá a salvação. Ela é para todos, mas nem todos querem carregar a cruz. Espírito Santo, abençoa. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva essa mensagem, fala no coração do teu povo, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem é assim: nós fomos avisados o arrebatamento da igreja. É difícil hoje em dia, pastor, subir no altar e falar sobre arrebatamento. É muito difícil. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia as coisas estão diferentes. Hoje em dia, antigamente, podemos dizer assim, não vou dizer que seria do meu tempo, mas o tempo que eu vivia no mundo, o tempo que eu estava na bruxaria, praticando o satanismo, a gente conhecia muito bem os crentes, a gente conhecia quem era e quem não era. Parecia uma coisa bem diabólica mesmo, por isso que eu falo, Satanás conhece todo mundo. A gente sabia certinho quando a pessoa é realmente fiel ou não a Deus. Antigamente, os crentes ficavam 2, 3, 4, 5 horas dentro do culto e não estava nem aí. Antigamente eles tinham o prazer do crente antigo não é somente ficar louvando, vamos louvar. Eles gostavam de ouvir palavra, e ouvir pregador, e gritavam glória e aleluia, por causa da palavra, porque eles absorviam aquilo ali, que ele alimentava eles, aumentava a fé deles. Esses eram os crentes antigos, e uns tempos para cá, muito estão esquecendo isso aqui. Quantos altares hoje, que infelizmente estão dando mais a ênfase a só louvores, e não está pregando palavra, e isso está não somente entristecendo a Deus, mas está puxando a ira de Deus, porque Ele quer que pregue a palavra. Jesus chegou e disse bem assim: ide, está bem assim na Bíblia, quem conhece sabe, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou ide, vamos cantar, ele falou ide, pregai o evangelho. Para você ter uma ideia, o que tem de crente hoje, vamos falar do mundo gospel, por exemplo. Cantores antigos, com músicas, sabe, até bonita, que acrescentava, que tinha força, que tinha fé, hoje se apostataram da fé. De nomes. Hoje se desviaram. Por quê? Porque se enriqueceram em cima daquilo ali. Deixaram o Deus de Israel de lado e criaram outro Deus para eles, que é o dinheiro, a fama. Se não tiver aplauso, ele cai em depressão, porque ele está buscando para ele, não está mais buscando para Deus, não está levando até Deus. Por isso que nós, amados, nós temos que tomar cuidado a quem nós servimos, porque muitas das vezes a pessoa acha que está servindo a Deus, mas não está. De repente não está servindo a Deus, mas está servindo aos seus próprios caprichos, ao dinheiro, ao trabalho, ao patrão. Está servindo, está se dando. A gente tem que se dar mais para Deus, amém?
Por isso que Jesus sempre fala, está ali na Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então por que eu vou ter que estar me preocupando com muitas coisas? Se Ele mesmo prometeu, eu tenho que crer no que Ele falou, sim ou não? Eu pelo menos sou assim. A gente tem que ter ousadia para falar com Deus. Você não pode ter vergonha, você não pode ser tímido. Senhor, o Senhor mesmo disse que se eu buscar o reino dos céus e a sua justiça, então o Senhor mesmo disse que as demais coisas iam ser acrescentadas na minha vida. Foi o Senhor que disse isso. Não foi o pastor, veio da tua boca, veio da palavra do Senhor. Então eu tenho que crer nisso daqui. E há muitas promessas feitas para a igreja. Há muitas promessas feitas para todos nós. Só que as pessoas hoje em dia, eles querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem ser curados, querem casamentos transformados, querem uma vida transformada, querem riqueza, querem sonhos, mas não querem Jesus. Porque sabendo que nós temos que abrir mão de tudo. Amém, amado? Porque o que Deus te dá, você tem que entender que não é teu. Ele deu, mas não é teu, porque assim como Ele dá, Ele pode tirar. Existe um momento que nós somos provados pela nossa própria fé. Por isso que eu sempre falo, aqui no altar, e eu não vou mudar esse conceito. Esse negócio de pastores ficar dizendo, eu prego porque eu vivo, porque é mentira. Não, você prega porque você vai viver o que você está pregando. Porque o que eu estou falando aqui para vocês, o que eu estou passando aqui para vocês, amanhã depois vai vir para a minha vida. Se eu falo que tem que amar o próximo como a ti mesmo, que está na Bíblia, eu não posso dizer, eu amo porque eu estou vivendo isso. Não, eu sei, porque lá na frente vai acontecer uma situação que vai provar a minha fé, se realmente eu estou amando, se realmente eu sou fiel. Então é fácil a gente chegar a apontar o dedo, como muitos fazem, é fácil, mas o difícil é você viver. Por isso que a palavra de Deus ela é aberta para todos. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. O arrebatamento ele é um encontro com Cristo nas nuvens de todos os salvos, tanto dos que tiverem morrido, como dos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esse que nós lemos agora do 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que fala sobre o versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Vai dar o toque da trombeta. Aqui fala da primeira ressurreição dos mortos. Lá no Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 5, fala a ressurreição dos segundos mortos. Só que você tem que estar nesse primeiro e não no segundo. Olha o que muita gente não está pregando. Eu leio a Bíblia, eu caio em oração, o Senhor me revela isso daqui, e Ele me mostra. Qualquer um de vocês, se vocês pedirem, Ele mostra, Ele fala. Como assim, segunda ressurreição? Aí chega e fala, é que essa segunda ressurreição, que vai ser os mortos ressuscitados, eles vão ressuscitar para receber o juízo, porque já estão no inferno. É a hora do julgamento, porque os crentes, os salvos, vamos falar os salvos, vamos falar crente, porque está todo mundo dizendo que hoje em dia é crente. Os salvos não vai passar pelo julgamento. A Bíblia fala que abrirá o livro da vida. E a Bíblia fala claramente, aquele que não estiver escrito o seu nome no livro da vida, foram lançados para o lago de fogo e enxofre. Por isso que fala da segunda ressurreição lá na frente. Dessas pessoas que perderam a salvação. Então hoje lá no inferno, eles vão ressuscitar. Mas eles vão ressuscitar para passar pelo julgamento, para simplesmente Deus chegar e dizer, você está indo para o lago de fogo e enxofre, porque você fez isso. É a hora do julgamento.
Os salvos não. Está o nome dele no livro da vida? Está lá, está com o nome no livro da vida. Mas ele vai receber apenas o quê? O galardão. Olha só, o galardão. Por isso que nós temos que ser firmes na presença de Deus. O que está acontecendo neste mundo, irmãos? O mundo está ficando doente. As pessoas espiritualmente estão ficando doentes. As pessoas perderam o amor até de si próprio. Estão matando a custo de nada, sim ou não? Estão matando a custo de nada. Dá até medo de você no trânsito, encostar o teu carro na traseira de um, o cara chegar, sair com um 38 e te pipocar ali na frente de todo mundo. E ainda sai de boa ainda. Não está assim? A gente vê as notícias. Eu gosto de ler muitas notícias, sabe? Eu gosto, eu leio. A minha esposa lá, pastora, uma vez ela falou assim: meu Deus, você só gosta de ouvir essas coisas horríveis. Você só gosta de assistir coisa de morte. Mas é claro, porque eu fico por dentro de tudo que está acontecendo. Eu não fico por dentro do que está acontecendo na cidade. Eu estou ao redor do que está acontecendo no espiritual. Esse que é o problema. O que está no espiritual. As pessoas estão matando, se matando a custo de nada. Simplesmente de nada. Agora por quê? Por causa da falta do Evangelho. Por isso que nós devemos estar prontos e esperar constantemente por esse evento eminente que vai acontecer com a igreja, que é o arrebatamento. E ela vai acontecer. Por isso que eu falei sobre o Apocalipse 6, falando um pouquinho dessas coisas aqui, porque antes de acontecer, vai ter o arrebatamento. Mas existem 3 modalidades do arrebatamento que muitos defendem. Os pré-tribulacionistas, que defendem a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu não estou aqui no altar dar essa ideia para ninguém. Quem é pré, quem é meso ou quem é pós. Não estou aqui. Mas eu posso mostrar claramente aqui que nós somos os pré-tribulacionistas. Que a igreja não vai passar por essa grande tribulação, como muitos defendem. A meso-tribulacionista, eles defendem a ideia de que no meio da grande tribulação a igreja será arrebatada. Para mim, na leitura da Bíblia, não bate. Já os pós-tribulacionistas, eles falam que o arrebatamento e a segunda vida de Cristo trata-se de um único evento, que na minha opinião é mais errado ainda, porque a Bíblia fala claramente, a gente vai ler, que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, quando vier o Filho do Homem. Ninguém sabe. É tudo de surpresa. Agora por quê? Porque defenderam uma ideia de que a pré-tribulacionista seria o arrebatamento secreto. Eu não vejo nada de secreto. Pelo que eu entendo de secreto, é eu estar no meu cantinho, sozinho, e acontecer alguma coisa comigo e com Deus ali em secreto. É ou não é? Quando você vai para o teu canto, no teu quarto, em qualquer cantinho orar, você está em secreto com Deus. É ou não é? Eu entendo dessa forma. Porque o arrebatamento pode acontecer agora. De repente o pastor está pregando, e se eu for um pastor que eu estou sendo mal, alguma das igrejas aparece na nossa frente e o pastor ainda fica. Imagina, coitado do pastor, ainda vai ter que dar conta de quem sumiu da nossa frente. A Bíblia fala claramente, a gente vai ler. De repente, o marido está mal e a esposa está fiel a Cristo. Toca a trombeta. A esposa vai e o marido fica. Ou vice-versa. Ou vai os dois, ou um vai e outro fica. Isso acontecendo, o arrebatamento, com nós vivos. Com nós vivos. Eu já ouvi dizer que tem crente que tem medo de arrebatamento. Crente para mim que tem medo do arrebatamento está muito mal. Está mal.
Porque não tem melhor coisa, é o arrebatamento, porque você não vai enfrentar a morte. Você não vai enfrentar a morte, você não vai morrer. Simplesmente você vai sumir, o teu corpo vai mudar, você vai ter um outro corpo. Para você passar o primeiro, o segundo, a chegar ao terceiro céu, o teu corpo tem que ser transformado. Porque Jesus vai estar lá nas nuvens. O que eu quero dizer é que o arrebatamento com a igreja não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo vai ser lá, no meio, após a tribulação. É a hora que depois de todos os juízos, depois das trombetas, depois dos 7 selos rompidos, o toque das 7 trombetas, depois dos 3 ais, depois das 7 taças da ira de Deus, depois que Jesus vai vir, e digo mais, quem for arrebatado vai vir junto com ele. Ainda vai ter guerra, porque tem crente que acha que não vai fazer nada lá no céu. Muito pelo contrário, vão vai trabalhar é muito, amém? Lá vai ter trabalho. Pensa você que lá vai ter aposentadoria, vou descansar, já era. Vai ter trabalho, amados. E quem não for trabalhar, vai ficar o tempo todo santo, santo, santo é o Senhor, junto com os anjos, amém? Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Mas o arrebatamento, ele só abrange apenas os salvos. João, vamos lá, para João, capítulo 14. João, capítulo 14. Diz assim: esse aqui que o Senhor Jesus falou, ele é o cumprimento da palavra, desse propósito do arrebatamento. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque tem muita gente que crê em Deus, mas não crê no Senhor Jesus, não. Não crê. Pode até ver, as pessoas conseguem falar 10 vezes o nome de Deus, dificilmente falam o nome do Senhor Jesus. Agora por quê? Porque Deus, ele é o centro de tudo. O centro. As religiões falam de Deus. O centro de terreiro fala de Deus. O centro de terreiro, Deus se chama Oxalá, porque é o centro de tudo. Agora, Jesus é difícil falar. É muito difícil. Pode ver, eles falam somente em Deus. Por isso que Jesus fala: credes em Deus, credes em mim. Então não adianta você somente crer em Deus e não crer no Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Não adianta. Porque Jesus mesmo diz: você só vai chegar até Deus se primeiro passar por Ele. Se não passar por Ele, você não chega até o trono dEle. Você não entra no santuário de Deus. Por isso que nós, quando nós entramos em oração, a gente sempre fala: Senhor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é por causa dEle, por intermédio dEle, que nós chegamos até Deus. Porque quando Jesus foi crucificado, quando ele expirou naquela cruz, na mesma hora, lá no templo, o véu foi rasgado ao meio. E esse véu significa que qualquer pessoa, qualquer um, independente de quem for, de sua religião, se matou, roubou, estuprou, violentou, se é o bem, se é do mal, qualquer um hoje pode chegar na presença de Deus, mas com o nome do Senhor Jesus. Qualquer um. Então não existe acepção de pessoas. Deus não está aí se a pessoa é cor-de-rosa, é branco, é negro. Deus não está aí se a pessoa é homem, mulher, homossexual. Não interessa. Não interessa. O véu foi rasgado ao meio, para que todos nós chegássemos até Ele. Aí diz no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o vosso lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Olha só, levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só,
está esperando nós. Ou acontece no arrebatamento, ou na nossa morte qualquer. Por isso que a pessoa tem que esperar duas coisas da vida dela para ser salva: na morte ou no arrebatamento. Amém? Na morte ou no arrebatamento. Porque se você morrer sem Jesus, já era. Não tem mais chance. Não tem. Não, infelizmente não tem mais chance. Às vezes o pastor, por isso que eu falo, o tempo mudou. As coisas estão diferentes. Sinceramente, teve um mês que eu entrei na presença de Deus e eu falei: Senhor, por que o Senhor me colocou como pastor justamente num tempo errado, difícil de pregar a palavra? Por quê? Não porque eu estava atrás de facilidade. É porque antigamente as pessoas que estavam na igreja respeitavam o pastor, via ele como um homem de Deus, embora que tem muitos lobos no altar, que acabou com tudo isso. Aí de repente a pessoa sai, abandona a fé, aí detona com o pastor, xinga o pastor, maltrata o pastor. Hoje em dia você não pode falar do pecado. Você não pode falar. Larga disso, para com isso. Porque a pessoa já fala: está me julgando. Você está me julgando. Irmãos, eu vou falar uma coisa com relação a isso. Eu já passei por isso por várias vezes. Não é nenhum, nem dois, nem três. Quando a gente fala, a pessoa fala: você está me julgando. E você não tem esse direito de me julgar. Só Deus pode me julgar. É aí que vem o perigo. Se eu penso que só Deus pode me julgar, então eu deveria pelo menos ter medo dele. É ou não é? Pelo julgamento dele. Porque lá em Efésios, se não me falha a memória, diz assim: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo e irado. Porque esse julgamento que muitas pessoas defendem: você não pode me julgar, é só Deus que pode me julgar. É porque se ele fala que só Deus pode me julgar, esse julgamento de Deus é como tirar a pessoa lá do inferno para julgar ele. Então a pessoa já está no inferno. Agora, quando a gente está falando, é para a pessoa despertar, não porque o pastor está julgando. Meu Deus, é isso que ele falou. Eu tenho que fazer isso, para ele não passar por isso. E o lugar está preparado. Mas a pessoa só vai se aceitar o Senhor Jesus, ter Ele como Salvador de suas vidas. Diga graças a Deus. Aí mesmo em João, capítulo 17, rapidamente, vamos lá. Capítulo 17, versículo 24. Olha só. Diz assim: essa daqui foi uma oração que Jesus fez aos seus discípulos. E hoje nós somos os discípulos dele. Além de ovelhas, servos, também somos discípulos. Diz assim, olha a oração que ele fez: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Olha só o que ele fala em oração: aonde eu estiver, que eles também estejam. Amém? É isso que ele quer. É a promessa. Mas eu tenho que entrar nessa promessa. Eu tenho que viver isso daqui. Mas eu tenho que entregar a minha vida. Dia após dia. É todo dia. Entrega todo dia. Devemos se arrepender de todos os nossos pecados. Sexta-feira eu fui fazer uma visita aqui no nosso irmão, no diácono Valmir. Nós estávamos conversando. Ele está com um problema no olho, ele não pode se movimentar muito. Aí nós conversando, eu falei assim: eu conheci um pastor que ele era cego. Aliás, eu conhecia ele, mas não sabia que ele era pastor. Daí um dia eu fui convidado a fazer uma visita na igreja, e eu fui. E estava ele lá sentado, olha só, estava ele lá sentado. Aí de repente cantaram, louvaram, o outro falou uma coisa aqui, falou outra coisa ali. Aí o outro pastor chegou e falou assim: agora vamos receber, o pastor que vai ministrar a palavra. No fim, isso era ele, sério. Aí ele abriu a Bíblia, que é aquela Bíblia de, como é que fala o nome? Essa mesmo, então ele ficava lá. E ele começou a pregar.
conheci a mãe dele, porque a mãe dele era diaconisa lá na sede. E daí no outro dia, no domingo, eu conversei com ela, eu falei assim, eu estou com uma curiosidade de falar com o teu filho, eu vou achar ele, eu vou perguntar. Ah, mas que curiosidade. Por ele ser cego, por que ele não ora a Deus para Deus dar visão para ele? Primeiro que seja um pouquinho. Aí ela falou assim, mas eu já perguntei para ele. E ele falou que não quer. Aí eu fiquei mais curioso, mas como assim? Porque ele não quer ver. Por que ele quer ficar cego? Sabe qual foi a resposta que ele falou para ela? Ele falou que eu vejo mais Deus assim, com a minha cegueira, do que qualquer um de vocês. Aí eu pensei, e é verdade, porque quando a gente fecha os olhos para orar, quando a gente fala, fecha os olhos, coloca a mão no seu coração, quando você fecha os olhos, você vai ver o quê? Fecha o teu olho, vai, fecha o teu olho. Você está vendo alguma coisa? Não está vendo nada. Você está vendo o que está dentro de você. Quando você fecha o olho, você vê Jesus dentro de você. Agora, com os olhos abertos, não. Porque a gente pega com o olhar. É ou não é? O pecado começa aqui, ó, olhando. Aí eu falei, puxa, e é verdade. E é verdade. De repente você olha o muro lá, um baita de um palavrão. Você já leu? Pecou. É que nós estávamos comentando, nós adultos ali, tudo comentando mesmo, né? A gente estava falando, até para homem, de repente, ele está com o olho aberto, pum, olha uma mulher do nada lá, né? Quase nua na tua frente. Pecou, só de olhar, não porque ele, não, olhou, puf, pecou, do nada. Homem, mulher, qualquer um de nós peca só no olhar. Nós peca no olhar, nós peca no falar, nós peca no andar, nós peca até no ouvir. Fala um palavrão perto de você, se já não pecou porque você ouviu. Até nós deu risada, né? O Gabriel falou, não, mas tem que queima Jesus. Mas tá louco? Eu vou botar a mão, queima Jesus, vai queimar meus olhos. Porque nós peca. Por isso que a gente fala, existe pecador e pecador. O pecador que pratica o pecado sabe que está errado, sabe que tem que se arrepender, mas ele continua. É que nem no carnaval. Sabe que é errado, sabe que o bicho pega lá, mas ele está lá. Está lá e para cá. Vem sol, vem chuva, vem tudo, um monte de coisa. Apanha de polícia, porque esse dia eu vi um bando lá apanhando de polícia. E leva a surra de um, mas está sambando. Samba no chute de um, samba no tapa do outro, mas está lá, mas não para. Sabe, mas não para. Agora todo aquele que é pecador, mas não pratica o pecado, ele foge, ele corre do pecado. O problema do homem é isso. Ele não quer fugir, é machão, vai lá em frente, cuidado, foge enquanto é tempo, amém? Foge. A gente não pratica. Agora por quê? Porque eu quero ser salvo. Eu quero estar aqui aonde Jesus prometeu e Ele preparou e o negócio está lá preparado e Ele está esperando nós. Diga graças a Deus, palmas para Jesus amado. Isso. Não, mas olha só, eu amo a Bíblia. João capítulo 10, volta um pouquinho para trás aí, olha só, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27, olha só. Quem é a ovelha de Cristo aqui? Quero ver, cadê as ovelhas? Quem é as ovelhas? As ovelhas de Jesus. Eu também sou ovelha, amém? Tem gente que fala, o pastor não é ovelha, não, eu sei que se pensa. Eu também sou ovelha. A única diferença é que foi levantado apenas um líder para apacentar as ovelhas do Senhor, mas poderia estar qualquer um de vocês aqui, eu sentado ali. Então eu também sou ovelha. Versículo 27. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha só.
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Se você é ovelha de Cristo, ouve. Se você é ovelha de Cristo, pratique. Se você é ovelha de Cristo, vive isso aqui. Se você é ovelha de Cristo, foge do pecado. Abandona o pecado. Abandona tudo aquilo que não provém de Deus. Se você é ovelha de Cristo, ouve a voz dele. Porque a vida eterna está nas mãos dele. Amém? Porque a diferença de dentro da igreja com ovelhas e bodes. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu vou falar, vou continuar falando. Aonde eu passei ali, tinha mais bode do que ovelha. Meu Deus, que dor de cabeça eu tinha. Onde eu passei. Eu falo até pastor Márcio, eu vou levar isso aqui e vou falar, porque isso aqui entrou no meu currículo da minha vida. Como experiência de pastor. Quer dizer, experiência de pastor não, tu tem experiência ainda. Só tinha bode. O que é o bode? Quando ele entra no meio das ovelhas, ele começa a dar cabeçada nas ovelhas. Aí vai enfiando as ovelhas pelas beiradas, pelos cantinhos. Aí o bode fica no meio, porque ele quer ser o centro de tudo. O centro das atrações era lá onde eu passei. E daí quando eu comecei a pregar mesmo, pesado. Quando eu comecei a falar para alguns certos bodes que estavam participando da mesa do Senhor e depois na mesa dos demônios, já começaram a se levantar contra o pastor. Preguei o Apocalipse, praticamente quase tudo para aquele povo. Mas uma coisa eu falei, pelo menos eu preguei a verdade, pelo menos eu deixei vocês prontos para duas coisas. Principalmente se vocês ficarem, porque tudo isso aqui vai ser lembrado. É que nem aquela mensagem que eu preguei domingo. Para onde vai a tua alma? Porque a pessoa vai se lembrar de tudo. Ela vai ter o quê? Lembrança, dor. Porque a alma, ela é imortal. Ela não morre. Então por isso tem que ser ovelha realmente de verdade. A ovelha de Jesus. Ele falou aqui, ó, que ouve a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Deus está aqui também. Amém? É aqui que é a voz de Deus. Porque tem certas pessoas que ouvem tanta voz que nem sabem mais se é de Deus. Para você ter certeza que o que você ouve é a voz de Deus, é quando Deus fala em algo para você e Ele fala dando certeza no teu coração. Se vê algum outro tipo de voz e ao mesmo tempo há uma incerteza, uma insegurança, não é a voz de Deus, hein? E digo mais, a voz de Deus vem aqui atrás e não aqui. Fala, Senhor. É Satanás lá. Comichão nos ouvidos. A Bíblia fala em comichão nos ouvidos. Não, a voz de Deus é aqui. Todos que Deus falou estavam atrás. Senhor, eis-me aqui. Moisés, Abraão e assim foi. João, que escreveu o Apocalipse, chamou, mas ele ouviu porque estava aqui atrás. Amém, amado? Então, direcione e observe aonde você está ouvindo essa voz. Aonde? Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou para mim que eu tenho que separar do meu marido. Deus falou para mim que eu tenho que separar do fulano, do ciclano. Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso. Será? Porque Deus, quando fala, Ele fala da paz. Ele não fala para você tomar uma atitude para machucar um ao outro. Sim ou não? Fala. Sabendo que lá na frente a pessoa pode se arrebentar também.
E o que é pior, se enforca, espiritualmente dizendo. Então tome cuidado, seja ovelha de Jesus, amém? Vamos lá rapidamente lá, 1 Coríntios. Você que está pela primeira vez, o pastor prega desta forma, não se assustem, amém? Vocês avisaram elas? Hã? Não avisaram vocês? Meu Deus do céu, olha aí, ó, viu? Mas não é para assustar não, amém? O pastor prega assim mesmo. Aqui a gente abre a Bíblia, aqui a gente abre. Por que o guarda é abrir bastante a Bíblia? Porque nas igrejas está assim, chega um cidadão, abre a Bíblia e fala assim, diz o Senhor, e dá uma gravata porque ficou top. Diz o Senhor, não cairá nenhuma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aí o povo, ei, glórias, aleluia, mas nem está escrito isso na Bíblia, porque não existe, é uma palavra popular, e o povo cai no delírio. Sabe por quê? Porque ele não fala, abra comigo em livro tal. Porque às vezes a gente abre, às vezes pode estar diferente na tua Bíblia, mas o contexto é o mesmo. Existem algumas traduções, mas pelo menos a pessoa está acompanhando. Eu quando fui pregar numa igreja, acho que foi quase no finalzinho do mês, eu fui pregar numa igreja lá em Curitiba. Terminou a reunião, chegou um cidadão e foi conversar comigo. Aí ele falou assim, você é um pastor diferente. Na hora também comecei a amarrar, né? Porque eu não gosto desse negócio de elogio, não. Que se deixar entrar, já despencou para o pastor. Pronto, já se achou o Superman. Até a hora que ele encontrar uma criptonita na frente dele, ele vai ver a dose que ele vai sentir. Aí ele falou, não, porque eu sou daqueles berianos. Ele falou, pense para mim, eu sou daqueles berianos. Eu confronto mesmo. Se eu ver que está errado, terminou o culto, eu não atrapalho o culto, mas terminou o culto, eu vou querer saber. Mas eu chego e pego na tua mão, porque você, além de pregar, você ensina ao mesmo tempo. Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Pensa. Aí conversa vai, conversa vem, por fim ele conhece até o pastor Márcio. Já era da Paz de Vida, que muitos de vocês frequentaram. Pensa. Eu acho que até vocês conhecem, eu vou tentar lembrar o nome dele. Acho que vocês devem conhecer. Ele falava que os outros chamavam ele de... como que é? Até depois que me lembrar, eu vou falar para vocês. Porque ele disse que ele era assim, ele contestava com todo mundo. Se estiver errado, ele vinha e falava. Porque a gente tem que ensinar a palavra, mostrar para as pessoas, independente, doa que doer. Se a pessoa gosta ou não gosta, o pastor tem que pregar do mesmo jeito, amém? Porque todo mundo vai ter lembrança disso daí. Quantas pessoas estão lá já no inferno? Está lembrando disso aqui. O pastor falou isso e você não aceitou. O pastor falou isso e você criticou. O pastor falou isso e você foi contra. Se existe pastores e profetas pregando, porque foi Deus que constituiu para avisar o povo. Para avisar as pessoas das coisas que estão acontecendo. Por isso que o pastor aqui é diferente. Não que eu seja melhor do que os outros e nem quero ser. Mas eu quero ser diferente porque quando eu vou pregar, eu prego justamente sobre Apocalipse, arrependimento. Quem está aqui muito tempo já sabe que eu prego assim. Porque eu não sou aquele pastor que fica lá, quem quer a chave da vitória? E todo mundo quer a chave da vitória. Todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo. Dá a chave da vitória para um, dá a chave da vitória para outro. E as pessoas com a chave da vitória, perdendo a salvação. O que ele vai apresentar depois para as pessoas, o que ele vai apresentar para Deus depois, se ele estiver salvo também? Imagina ele ir lá para o inferno também deparar com as suas ovelhas que ele mandou para o inferno. Imagina, olha o que você fez com nós, olha o que você fez comigo, olha onde eu estou por causa sua, por causa de você. Mas mesmo assim, sempre o evangelho verdadeiro vai alcançando alguns corações. A pessoa tem que abrir o coração e aceitar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim, olha só, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, ou seja, o dia do arrebatamento, nem todo mundo vai estar morto.
gente vai estar esperando. Nosso corpo será transformado. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pisca os olhos aí, vai, pisca aí, quero ver, pisca. É assim. Meu Deus, cadê a pessoa? De repente você está conversando com um colega, e esse colega é de Jesus, e você não entregou. E ele de repente está até falando de Jesus para você, te convidando para ir na igreja. Vamos lá na igreja. Aí a trombeta toca. Aí você fala, você fica meio canhado dele. Não sei. Não? Cadê você? É assim. De repente você está dentro de um ônibus. Meu Deus do céu, falar em ônibus eu já me dá agonia, porque eu estou cansado de andar de ônibus. Amados do céu. O nome de Jesus, meu carro vai ter que ficar pronto. Vai estar lá o ônibus. Pra cá, e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vem para cá. De repente o motorista, ele é fiel a Jesus. E a trombeta toca. Cadê o motorista? E agora? Quem tiver com Jesus dentro foi junto com ele. E os que ficaram dentro? Tem uma empresa de avião lá nos Estados Unidos que eles têm o piloto e o copiloto, não é? Sabe o que eles fazem? Agora, eles têm o piloto e o copiloto. Eles fazem uma entrevista e perguntam se o piloto é crente. Por quê? Porque se o piloto for crente, ele sabe que pode acontecer esse evento e o piloto desaparecer. Então, pelo menos tem que ter um copiloto que não seja crente, para pegar na boleia. É mole? Os caras já estão no raciocínio aqui. Já estão pensando lá na frente. Está de Uber? De repente o cara do Uber é fiel a Cristo. Toca a trombeta, pum, some na tua frente. Se você ficou, já era. Você vai morrer ali mesmo. Porque onde que vai ser a parada do carro se não for dar de frente no poste e sem falar que vai pegar muita gente pela frente? É trem desgovernado, é avião caindo, é tudo. Fora o desespero das pessoas. Uma mãe grávida. O neném está para nascer. Toca a trombeta. Ela ficou. E a criança desaparece. Uma criança que vai rapidinho. Porque as crianças não têm pecado. Chega na maternidade, imagina o desespero da enfermeira que ficar. Porque naquela hora ela ia pedir muito para que Deus levasse. Porque vai ter que dar conta de todas as crianças lá da enfermagem que nasceram. Porque vai tudo desaparecer. Os nossos filhos que não estão no pecado, que não vivem no pecado, porque são crianças, vão tudo desaparecer. Pensa a situação que vai acontecer com a humanidade, o desespero das pessoas. Pensa o desespero. Aí eles começam a... Não, o desespero maior vai ser da quem ficou. O próprio crente que ficou vai dizer: aconteceu porque nós não acreditamos no arrebatamento. E agora? Eles têm a segunda chance? Tem. Existe a segunda chance ainda? Existe. Só que não desta forma. Você ainda tem chance de agora entregar a vida para Jesus, se converter a Ele e viver a sua vida esperando pelo arrebatamento, ou quando um dia você parar de respirar e você ser salvo. Só que lá, no período da grande tribulação, não vai ter mais isso. Você vai ter que se esquivar. Haverá perseguição ainda. O anticristo vai mandar perseguir, não vai ter mais igreja. As igrejas vão fechar de vez. A Bíblia será rasgada. Não vai ter como ler a palavra. E não vai ter nem a sabedoria da palavra, porque a gente vai ler ali na frente que o Espírito Santo ele vai sair da terra.
O anticristo, o Senhor X, que foi o que nós colocamos o nome naquele dia, o Senhor X, em pessoa que é o anticristo, ele só vai aparecer se o Espírito Santo sair. Porque é o Espírito Santo que está detendo esse cidadão. Então, se o Espírito Santo sai, quem tem o Espírito Santo vai junto. Por isso que eu falo. Uma vez eu entrei numa discussão, falei, por isso que eu não acredito nesse negócio de pós-tribulação. E eu sei que tem gente que está me assistindo que apoia isso daí. Por isso que não existe. Porque se eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo sai, peraí, como que o Espírito Santo vai sair da terra, vai sair de mim e me deixar órfão? Aí contradiz tudo aquilo que Jesus falou lá antes da sua ascensão, quando ele diz, eis que eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou mandar o Espírito Santo. Amém, amado? Palmas para Jesus. Aleluia. Adoramos a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Mas quando ocorrerá o arrebatamento? Agora sim, quando? O pastor vai revelar para nós? Bom, tem um certo cidadão aí na internet que se diz profeta. Falou que a vida de Jesus vai ser em 2030. Aí eu fiz a contagem, já errou na contagem. Porque 2030 é um calendário mundial que ainda estão fazendo. E ele falou que o arrebatamento vai acontecer agora em abril. Aí eu fiz a contagem, falei, não bate, nem com os 7 anos. Vai faltar até ano para o anticristo. Vai faltar até ano para a grande tribulação, porque serão 7 anos. Os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio vai ser só de paz. O anticristo vai dar de tudo para o povão. É que nem o cidadão ainda querendo dar para todo mundo, está enganando, mas esse aí vai fazer a mesma coisa. Mas ele vai dar, depois ele tira. Quer picanha, vai dar picanha. Quer gás, ele vai dar gás. Quer moradia, ele vai dar moradia. Ele vai dar tudo. Tudo que o povo pedir. Principalmente, uma das principais coisas que todo mundo pede é paz. É ou não é? Uma vez me criticaram na internet, porque o pastor também é meio cabeça dura. Não sei porque eu tenho que ir lá e digitar o botãozinho e falar coisa que não tem. É só para levar na cabeça mesmo. Eu falei, mas de onde vocês vão receber paz? Porque a única pessoa que eu sei que promete paz aqui na face da terra é o anticristo. Não é nem Jesus. A nossa paz é aqui dentro com ele e ainda vou estar mais em paz quando eu estiver no reino dele. Agora, aqui na terra não. E ele que vai trazer a paz. É ele que vai fazer a união das religiões. Vai acabar. Essa ideia de eu bater, eu tenho a minha religião, com ele vai acabar. Não vai ter mais pentecostal, neopentecostal, judaísmo, budista, católico, espírita, já era. Não vai ter mais isso. Vai ter uma única religião mundial, que todos vão ter que se curvar ao Senhor X, que é o anticristo. Vai acabar. Você acha que vai ter lá? Ah, eu sou católico. Ah, eu sou crente. Eu sou do pentecostal. E outro lá, eu sou do neopentecostal. Não vai ter essas coisas lá nada não. Ou você curva com ele, sirva a ele, porque ele vai ser o Deus, ou então você morre. E aí? Sem falar que a maioria já aceitou a marca da besta. As outras falam que a marca da besta é uma tatuagem, é um cifrão, não. Na minha opinião, até hoje, ainda não sai desse contexto bíblico, quando eu oro a Deus e continuo. A marca da besta já começa aqui. Aqui. Veja o que estão propondo para o mundo. Se eles cauterizar o que está aqui, pronto, já era. A marca da besta lá do Apocalipse simplesmente é algo que vai dar para você ter acesso a tudo, né? Remédio, farmácia, hospitais, shoppings, então à vontade. À vontade. Quem não aceitar, não vai ter tudo isso. O crente que ficar lá e ter filho ainda no período ali da tribulação, vai ver seu filho morrer de fome. Para poder dar comida ou levar para um hospital para ser tratado, vai ter que aceitar a marca, vai ter que rejeitar Jesus. Tem muita gente que cai nessa ideia, eu vou lá e eu aguento, não vai aguentar.
sinceramente, posso ser sincero como pastor? Quem quer que o pastor fale sincero? Posso ser sincero? Eu mesmo já falei para Deus, eu, pastor, eu falei isso ontem, chorei na presença dele e falei, Senhor, se nós não aguentamos essa tribulação pequena que nós passamos, às vezes acontece uma coisa com nós que tem hora que dá vontade de abandonar tudo. É ou não é? Vamos ser sinceros. Não, me ajuda a pregar. É ou não é? Dá vontade ou vontade de desistir de tudo? Chutar o pau da barraca, chutar o balde com água. É ou não é? Claro que dá. Se a gente não consegue passar por uma pequena tribulação aqui da nossa vida na terra, como que a gente vai aguentar lá na frente? Que é bem pior. Se esquiva do maremoto, dá de frente com o terremoto. Se esquivam desses dois, de repente, dá de frente com os soldados do anticristo. Aí consegue correr, que nem filme, né? Foge daqui, foge dali, um morre, o outro sobrevive, mas vai ficar ali, sabe? O tempo todo, fugindo. As 7 taças da ira de Deus, tem uma das taças que vai ser derramada sobre o sol. Se esse sol aqui, normal, que a gente não aguenta, imagine lá. Se esse sol que tem nos dias de hoje que acontece, dá para fitar ovo na calçada, com o sol de lá, que vai ser derramado as 7 taças da ira de Deus, dá para fazer um churrasco. Pensa a pessoa sendo queimada viva. Você vai, sai da sombra, vai para o sol, puf, pega fogo. O negócio vai ser terrível. Por isso que a gente tem que lutar para viver esse arrebatamento. Diga graças a Deus. Lá no 2 Tessalonicenses, volta lá comigo lá. Volta não, vamos um pouquinho mais para frente novamente. 2 Tessalonicenses. Para você saber mais sobre arrebatamento, leia. Leia sempre o livro do 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Fala muito sobre o arrebatamento. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Meu relógio está atrasado, olha só, que sacanagem. Viu? Por isso que às vezes o pastor demora, porque o meu relógio, olha, está 10 horas, e é 10h30 já. Meu Deus do céu. Aí eu não termino a mensagem. Não termino, veja só. 10 horas, agora eu abri aqui 10h27. Ainda nós temos o nosso lanchinho lá atrás. Lá atrás, tá bom, Marcos? Lá atrás tem o nosso cafezinho da manhã. Diga graças a Deus. Mas eu vou abranger mais rapidamente o assunto aqui. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Olha só. Diz assim: no demais, irmão, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Peraí, irmãos. É capítulo 2, eu pulei aqui. Versículo 3. Agora sim. Ninguém de maneira alguma vos engane. Está assim na Bíblia? Sim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o quê? Deus. Porque aqui ele vai sentar no templo de Salomão, que vai ser levantado. É a hora que o judeu vai se despertar e vai dizer: caímos nas ideias erradas. Porque ele que vai liberar a construção do terceiro templo. E é ele que vai profanar. Versículo 5. Não vos lembrai de que essas coisas eu vos dizia quando ele estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, porque o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça,
para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Olha só, o anticristo. Acontecerá primeiro as apostasias, já está acontecendo. Pastor, o que é apostasia? De gente que está de dentro da igreja, que agora estão voltando para o mundo. Se chama apostasia. Apostasia não é para quem já está lá no mundo. A apostasia acontece já de dentro da igreja. E a apostasia está pegando o crente, o membro, pastor, obreiro, diácono, missionários, profetas, está pegando todo mundo. Mas como é que acontece essa apostasia? Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de jejuar, quando eu deixo de meditar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ler e meditar de dia e de noite na palavra dele. As apostasias acontecem assim. Começa um vazio dentro de você, um vazio na alma. As apostasias começam a acontecer quando a pessoa, mesmo dentro da igreja, ela começa a confrontar até mesmo o próprio pastor quando prega. É apostasia. Só está esperando apenas um empurrão de alguém para mandar de volta para o mundo. Porque quando sair com um empurrãozinho de alguém, aí vai sair falando, eu saí por causa do pastor, por causa do obreiro, por causa da obreira, por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa de fofoca, por causa daqui. É apostasia. Só precisava de um empurrão. Eu, sinceramente, teve dias que eu estava em oração, que eu falei para o Senhor, se tivesse precisado de empurrão, então eu vou empurrar então de vez. É como se eu estivesse mandando a pessoa para o inferno de vez. Só que o problema não é a igreja, não é o pastor, não é o membro, não é quem está do seu lado. O problema é a própria pessoa. Amém? Esse é o problema. Tem uma música do Raul Seixas, eu já fui Raul Seixas, que fala bem assim, eu nunca vou esquecer essa letra. Uma música dele diz bem assim, o nome da música se chama Por que os Sinos Dobram? Fala justamente mais ou menos assim. Uma parte da música diz bem assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É sempre, e é verdade. Aí qualquer erro, qualquer falha, a gente quer culpar quem? As pessoas, mas não culpa nós mesmos. É ou não é? Eu, quando me desviei da presença de Deus pela primeira vez, culpei o pastor. Embora que tinha um pouquinho de culpa, mas joguei 100% inteiramente nas costas dele. Fiquei tão endemoniado que eu queria até matar ele. Me lembro até hoje. Tiveram que mudar ele na igreja. Pensa no endemoniado que eu fiquei, pessoal, sinceramente. Mas depois que voltei para Jesus, me converti de fato e de verdade, aí eu reconheci uma coisa. Eu nunca conhecia Deus. Eu estava sobre o poder dele, mas eu não tinha intimidade. E aqui tem muita gente. Tem muita gente que está na obra de Deus, como pastor, como obreiro, como missionário, como profeta, está só no poder dele, mas não conhece a Deus. Por isso que o pastor prega diferente. O pastor fala assim, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que falar para o Senhor, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter uma intimidade com o Senhor. É isso que eu quero. Porque quando você está numa intimidade, amado, como você está na intimidade com Deus, o mundo pode desabar ao teu lado, você não está nem aí. Você vai entender que a Bíblia fala, como Jesus fala, não vos assusteis, porque essas coisas vão acontecer. Porque nós somos sempre avisados. Por isso que isso é importante de você, não somente ser um frequentador de igreja, ou um frequentador de uma religião, ou, sabe, não. Larga disso, para com isso. Busca uma intimidade com Cristo, amém? Lá em Ansburgo aconteceu, não sei se ainda está tendo ainda, mas aconteceu aconteceu aquela glória manifestando lá naquele povo não parava de ir. Não parava. Agora por quê? Porque eles não estavam nem preocupados se vão trabalhar ou deixar de trabalhar. Eles não estavam nem aí. Eles queriam estar na presença de Deus. Aí fala do homem da iniquidade, que é o anticristo. O Espírito Santo é que detém o anticristo se te manifestar.
Por isso que também ele será afastado da terra. Nós seremos arrebatados se houver nós fidelidade à palavra. Rapidamente, Mateus 24. Vou ler rapidamente para nós encerrar. Eu preciso complementar essa mensagem. Mas vamos dar o crédito. O pastor começou 9:10. Mateus 24, versículo 36. É isso, por isso que eu falo lá do início. No início, a pessoa não estava nem aí se o pastor ia ficar 2, 3, 4 horas pregando. Eles queriam se alimentar. A ovelha precisa se alimentar. Hoje, meu Deus, o pastor está demorando. Eu tenho que fazer almoço. Eu tenho que limpar a casa. Vai vir visita. Vai vir fulano. Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Se não está acontecendo apostasia. Amém, amados? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando você vem na igreja, o segredo é esse. Quando você vem para a igreja, esquece dos seus problemas. Quando você está na igreja, está na presença de Deus, numa comunhão com todos. Amém? Você está na intimidade com Deus na tua casa. Você está na presença dele, numa intimidade com ele. Ali é só você e ele. Agora aqui não, aqui é numa comunhão com os irmãos. É como os membros de um corpo só. E que o único cabeça é Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Mateus 24, versículo 36. Olha só. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe. Opa, agora sim. Ninguém sabe quando vai acontecer o toque da trombeta e ninguém sabe. Porque se acontecer nesse pós-tribulação e chegar e dizer para nós que a igreja vai ser arrebatada no período da tribulação, então já tem uma mentira aqui na Bíblia. Porque eu posso muito bem no período da grande tribulação botar no dedo e dizer, então daqui 7 anos Jesus vem. Ah, então eu sou o quê? Então eu sou meso tribulacionista. Opa, 3 anos e meio de paz. Então eu vou contar no dedo, 3 anos e meio, então naquele meio Jesus veio. Então eu já fico sabendo, então esses dois aqui estão errados. Porque senão, não estaria escrito isso aqui, ó. Naquele dia e hora, ninguém, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Todo mundo será pego de surpresa. Todo. Eu acredito que o crente não vai ser pego de surpresa, porque ele já está esperando por isso. Eu acredito que o salvo não vai ser pego de surpresa, porque ele já está esperando por isso. Se acontecer a trombeta, eu não vou ser pego de surpresa, porque eu estou esperando por isso. Se eu morrer hoje, não vai ser uma surpresa para mim, porque eu também estou esperando pela morte. Também estou esperando. Porque a minha alma, eu sei que ela está salva. Eu sei que a minha vida está com Cristo. Eu sei que eu estou com o Senhor. Amém? Agora, quem vai ser pego de surpresa são esses aí, que a gente está avisando, entrega a vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, vive com Ele. Serão pegos de surpresa. Imagine se toca a trombeta bem no carnaval, todo mundo sambando. Aí vai voltar para casa, aí volta para casa, vai ver o irmãozinho que era crente e não acha mais. Começa a ver os noticiários, aí vou ver se minha escola de samba ganhou. Aí vai ligar lá, aparece lá, William Bonner que ficou. A igreja, as pessoas que se dizem crente, boa noite. As pessoas que se dizem crente simplesmente desapareceram. Aí um vai dizer que é ET, outro vai dizer que é isso, que é aquilo. Pronto, e agora? Olha o desespero. O próprio RD Globo vai falar que é OVNI, levaram o pessoal. O próprio Globo vai dizer mesmo que é OVNI. Apareceu um homem, vai começar a aparecer um monte de coisa. Que levou as crianças. Aí vai a pessoa que era da igreja. Eu vou lá encontrar o pastor. Se ele encontrar o pastor, é melhor os dois dobrar o joelho e se arrepender. Porque o pastor também ficou. Agora chega lá, vai dar de cara, cadê o pastor? Cadê o obreiro? Aí eu vou ligar para o irmão Giovanildo. Cara, cadê ele?
que o povo subiu tudo, simplesmente foram com Jesus. Ele foi lá nas nuvens e chamou a igreja. Diga graças a Deus. Aí mesmo no versículo 4, lá para 42. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Falou de novo, vigiai. Amados, tem gente que fala ao contrário do negócio. Orai e vigiai. Está errado. Vigiai e orai. Tá bom? Tem gente que fala errado. Orai e vigiai. Não, a Bíblia nos ensina que primeiro temos que vigiar para depois orar. Aí você vai lá para o monte e não vigia. Entra lá no monte ou em qualquer lugar para orar a Deus. Não vigia onde que vai dobrar o joelho, acaba colocando o joelho em cima de formigueiro. Vigiar. Então vou vigiar primeiro e tal e vou orar. Por isso que quando o pastor vai orar com todos, às vezes o pastor fecha os olhos, porque ele sabe que tem um obreiro que está de olho aberto vigiando. Porque se todo mundo aqui fica de olhos fechados, meu amigo, aí entra um endemoniado e começa a roubar a bolsa da nossa frente, a gente não vê. Porque esses caras são rápidos no negócio. É ou não é? A gente tem que estar o quê? Vigiando. Por isso que para vocês é bom vocês fecharem os olhos, porque a gente vai estar sempre em vigilante. Às vezes eu fecho o olho, mas eu também abro. Já aconteceu situações aqui, que estava eu com um obreiro, nós orando aqui, oração forte, eu estava de olho fechado, e eu escutei o Espírito Santo falou, se prepara. Eu nem entendi aquela hora. A hora que eu abri o olho, eu escutei um grito. Mas lá em cima. Aí o obreiro olhou para mim, porque acho que o Espírito Santo alertou ele, olhou para mim, eu olhei para ele, e o povo ali normal, só no olhar nós se entendemos. Quando a hora que ele foi lá para a porta, deparou com um cara manifestado com um demônio, com o narizão também branco, cheio de cocaína. Pensa numa guerra aqui. A irmã Márcia estava aqui, né? Sabe aquela noite, né? Vem cá, meu irmão, não vou, vem pra cá, não vou. E começar a guerra daqui, guerra dali, guerra daqui, guerra dali. Até que ele subiu. Porque a gente estava o quê? Vigilante. Por isso que ele fala, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família souber a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não é assim? Se alguém chega e avisa, ó, fulano, eu estou sabendo que vou roubar a tua casa. Você vinha na igreja? Vinha ou não vinha? Não? Porque você vai querer pegar o ladrão dele? Surpresa? Não é assim? Olha a diferença. Agora aqui não. Aqui todos serão pegos de surpresa. O arrebatamento é garantia de que Deus dá à igreja que seremos literalmente poupados da da ira vindoura. Aí mesmo em Lucas, vamos lá, quase no final da mensagem. Tenha paciência agora com o pastor. Lucas capítulo 21. Do versículo 36. Olha só. Aqui fala que a gente não vai passar por essa grande tribulação. Aqui fala. Diz assim, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Fala bem assim, ó. Vigiai. Ó, de novo. Vigiai. Pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Diga graças a Deus. Olha só. Por isso que ele manda vigiar. Vigiar sempre. Cuide da tua vida espiritual. Amém, amado? Cuide da sua alma. Satanás não vai fazer você odiar a Deus. Sabia? Ele não vai soprar no teu ouvido e falar, odeia ele, odeia ele. Pelo contrário, primeiro ele vai sugar toda a tua vida, toda a tua alma. Aí a hora que você vê que nada deu mais certo para você, e aconteceu de repente a apostasia, aí sim você vai querer odiar a Deus. Os que ficarem
vão ser perseguidos, porque o anticristo, o Senhor X, vai chegar e dizer, ó, é por culpa deles que está acontecendo tudo isso. Ele vai chegar, ó, não é esse Deus da Bíblia que vocês seguem, matando pessoas, com terremotos e tudo mais. Esse dia uma pessoa fez uma pergunta, está acontecendo isso, aonde está Deus? Aonde Deus estava quando alguém morreu? Aonde Deus estava quando meu parente morreu? Aonde Deus estava quando meu pai morreu? A gente podia ter falado, como tem muita gente que fala, aonde Deus estava quando aconteceu isso? Aonde Deus estava quando aconteceu aquele terremoto? Deus sempre esteve em todo lugar, amém? Sempre esteve. Só que o problema é a pessoa que não quer ir até Deus. É a pessoa. É que nem o cabeleireiro. Que nem. Está lá o cabeleireiro. Lá o cidadão está cabeludo. É só ele ir lá cortar o cabelo, não é? Porque o cabeleireiro, ele está lá. Ah, eu fui lá, o cabeleireiro não está. Você não está, então vai ver que virou crente, se for arrebatar. Você ficou. Foi assim. Mais ou menos isso. Deus sempre esteve conosco, amados. Sempre. Deus nunca abandona as pessoas. Somos nós que abandonamos a Ele. Somos nós que nos afastamos dele. Por isso que o arrebatamento é a garantia de que Deus dá à igreja que seremos literalmente poupados da vida. Aí em Lucas, quase no final da mensagem, capítulo 17, versículo 33. Lucas 17, 33. Olha só. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perder-lhe-á. E qualquer que perder, salvar-la-á. Olha o oposto daqui. Se eu quero ser salvo, se eu quero ser arrebatado, se eu quero ir para o reino de Deus, se eu quero ter uma vida com Cristo, se eu quero estar com Ele, eu tenho que perder a minha vida. E o que é perder a minha vida? É abandonar tudo. O pecado, os vícios, tudo aquilo que não presta, eu tenho que abandonar. Os meus prazeres, o meu forró, o meu flashback, o meu rock and roll, a minha escola de samba, e etc, 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 etc. Literalmente falando, abandonar tudo do mundo. Ah, então eu vou ter que virar crentão. Não, você não vai virar crentão. Você vai virar ovelha. Amém? Ovelha, diga ovelha. Fala para a pessoa do seu lado, fala, seja ovelha. Fala aí, seja ovelha. Porque ela já é ovelhinha, ó. Daqui a pouco ela está falando, vocês vão dizer tudo ovelhinha, viu? É de Jesus. Amém? Por isso que Jesus fala, né? Ele fala bem assim, olha como que o Senhor é. E olhando para ela ali, para a menininha ali, né? Para a criancinha, aí Jesus chega e fala que nós temos que ser iguais a uma criança para ir para o reino de Deus. Que coisa difícil, né? Agora por quê? Porque você bater numa criança, chora, e vai para os cantos, e berra. Não é assim? Mas daqui meia hora está lá para o teu calcanhar de novo. Está lá. Não é assim? Agora bate no adulto para ver. Dá um soco na cara do cidadão para ver. Ainda mais se for de artes marciais, pronto. Ainda mais se ele pegar aquela espada do nosso amigo ali. Já imaginou? Por isso que fala que nós temos que ser que nem uma criancinha. É coisa difícil. Mas também não é impossível. É só ter o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Só o Espírito Santo. Aí ele fala mesmo ali. No versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Jesus fez essa comparação. É como se eu tivesse mal com Jesus e a minha esposa fiel a Ele. Acontece o arrebatamento, eu fico e ela vai. Aí eu fico atrás, fico doidão. Vou para lá, vou para cá, liga para um, liga para outro. Cadê? Cadê o meu filho? Cadê minha filha? Cadê o meu amigo? Aí eu vou cair, nossa, esse povo que sumiu era
tudo aqueles que eram taxados de crentão, de Bíblia, era perseguido nas redes sociais, era xingado, era maltratado, mas ele permaneceu firme. Olha para a pessoa do seu lado e diga: permaneça firme. Por isso, amado, que o arrebatamento será um susto inesperado. Para mim encerrar a mensagem, para nós concluir, lá para o Apocalipse, agora sim, para nós encerrar, Apocalipse 3. Apocalipse do capítulo 3, versículo 3. A única maneira de ser deixado para trás no arrebatamento é se você não tiver recebido a Cristo como seu Salvador. A única maneira. Apocalipse capítulo 3, do versículo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então agora vocês estão recebendo. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Veja que Jesus fala: eu virei como um ladrão. Quando menos você piscar ou pensar, ou não é que você achar que agora está sossegado, ele veio. Ele veio. Esse dia o pastor fez até uma brincadeira com essa mensagem, falou que Jesus parece que é meio corintiano aqui. Só porque falou que ele viria como ladrão. Ele fez a brincadeira. Assim, do nada. Aí mesmo, pular para o versículo 10, para nós encerrar mesmo, para fechar aqui. O versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência. Olha para os fiéis aí. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar o que habita na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, a tua salvação. Não deixe acontecer. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Leia comigo. Quem tem ouvidos, vamos lá, vamos ler comigo lá. Quem tem ouvidos, se coloque de pé. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas que está falando aqui, não é embaixadores, Deus é amor, a católica e tal, não. As igrejas. É eu e você. Amém? Vá para a pessoa do teu lado. Você é a igreja de Jesus. Então ouve o que o Espírito diz. Amém? Ouve. Por isso, amados, entregue a sua vida para Jesus enquanto é tempo. Amém? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus.